A manchete desse vídeo é: Lula ainda tem medo do exército e Bolsonaro já começa a identificar os seus traidores. Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e aqui a gente tenta trazer para você de forma simples e clara o que acontece na política. Então, se você é uma pessoa que quer entender de política, quer saber discutir o assunto e não ser enganado, esse é o canal certo para você. Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra ter você aqui. E como eu disse, hoje eu vou falar de exército, de Lula, de Bolsonaro e do judiciário. Vamos fazer uma análise total sobre tudo isso aqui que está acontecendo. Mas você vai colocar no comentário aí para mim, você vai responder uma pergunta. Você acha que Lula ainda teme militares? Você acha que ele está trabalhando muito, desarticulando a estruturação que os militares fizeram desde 1964 até os dias atuais, onde os militares ganharam protagonismo? Você acha que ele está desarticulando porque ele teme uma retaliação ali na frente? Ou você acha que não há o porquê temer, que o Lula já tem os militares nas mãos? É você que vai me colocar aqui o comentário e depois eu vou fazer um vídeo em cima dos seus comentários. Combinado? Tamo junto? Segunda coisa, você acha que Bolsonaro já começou a identificar os seus traidores? É sobre isso que eu vou falar também. Vamos lá. Primeira matéria que eu trago para vocês aqui é uma matéria da revista Fórum, tá? Intitulada Lula encontra o assessor de Biden e define comandantes das Forças Armadas de perfil discreto. Vamos lá. Você pode perceber, e aqui é só você dar um Google, que ultimamente está se falando muito nas escolhas do Lula, tá? Nas escolhas militares, na mudança das regras. E Lula está tendo que pisar em ovos. Primeiro, ele já queria fazer a mudança das lideranças, mesmo antes de assumir, e o exército falou alto lá, pequeno gafanhoto, aqui não. Então foi uma investida que não foi frutífera. Para nomear ainda o ministro da Defesa, ele quer colocar um civil e não um militar. E o Múcio, que era ministro do TCU, foi o nome indicado. Embora civil, tem uma atuação mais conservadora e tem uma respeitabilidade muito grande, onde inclusive os militares, inclusive o Bolsonaro, o respeita. Ou seja, se fosse tudo da forma que ele quer, que Lula quer, a história seria totalmente outra. Mas aqui, nesse sentido, quando o assunto é militar, ele está pisando em ovos. Matéria. Lula chegou a Brasília no domingo para uma semana com encontros e decisões cruciais para chegar à diplomação, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 12. Entre elas está a confirmação de José Múcio, tá? No Ministério da Defesa, e a definição dos 3 nomes dos comandantes das Forças Armadas, enviando claro sinal à tentativa de Jair Bolsonaro, PL, de cooptar parte dos militares para um eventual golpe. Lógico, eu estou pegando matérias aqui de mídias que a gente sabe que é mais de esquerda. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer análise, tá? Análise. E não que eu entenda que há um golpe, nada disso. O que eu estou falando aqui é a avaliação do que está sendo feito, tá? Vamos lá. Lula entende e sabe que os militares hoje são muito mais tendentes às ordens de Bolsonaro do que às ordens de Lula. Isso é fato. Basta um estalo e os militares estão do lado de Bolsonaro e não de Lula. E ele sabe disso. A grande questão é que ele sabe também que as Forças Armadas é uma organização baseada na hierarquia. E a hierarquia ali dentro ainda é muito forte. Então, para Lula, ele está negociando com os oficiais, com os generais de alta patente, com os comandantes que realmente fazem a diferença. E é lógico, ali é um lugar onde ele não vai conseguir simplesmente chegar com o pé na porta, tá? E nomeou aqui, como eu disse, o Múcio, que era ministro do TCU e que é bem aceito até pelo Bolsonaro. O presidente eleito se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que chegou ao Brasil nesta segunda-feira e falou sobre a importância do Atlântico Sul ser uma região de paz e sinalizou que vai repetir: a guerra do Lula é contra a fome. A viagem do representante de Biden ao Brasil tem como propósito ainda mostrar que os Estados Unidos
rechaçam quaisquer tentativas de golpe no país. A exemplo do que Donald Trump tentou em Washington. Pessoal, eu já tinha feito aqui algumas análises para vocês das semelhanças de Brasil e Estados Unidos a título eleitoral. A subida de Trump, depois a subida de Bolsonaro, depois a queda de Trump, a queda de Bolsonaro. Não que eu estou falando que ele vai cair, tá, pessoal? Porque muita gente interpreta errado o que eu estou falando. Eu estou falando para os tabloides e porque a mídia mostra aí e o que é dito aí, tá? Mas entendam o seguinte, tudo isso aqui que está sendo feito, agora, lógico que Lula vai estar mais alinhado do que nunca. Porque são dois que se alinham de cá contra dois que se alinham de lá. É Lula e Biden contra Trump e Bolsonaro. E Trump vai vir com mais força. Um dos pontos aqui é um ministro, tá? Da defesa, um representante da defesa dos Estados Unidos, dá palpite sobre a soberania aqui, fala que não vai aceitar golpe, tá? Quem está falando em golpe? Não existe essa tentativa de golpe, não existe isso aqui, e isso aqui é um assunto de soberania. Não cabe a um membro de outro país vir aqui e dar pitaco e falar, não, nós não vamos aceitar. Não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Soberania dos Estados Unidos é a soberania dos Estados Unidos, soberania do Brasil é a soberania do Brasil. Nada de entreguismo, tá? Nada de entreguismo. Isso é fato, tá bom? Mas vamos lá. O que eu percebo aqui, eu ainda falo que Lula tem medo demais das Forças Armadas. A gente viu ontem, tá? Que um juiz deu uma decisão impedindo o Brasil de comprar blindados, tá, italianos. Isso nitidamente reforça a vontade de enfraquecer o exército brasileiro. A gente viu que a tentativa do representante da Casa Branca aqui no Brasil era que Lula fizesse o que o Bolsonaro não fez, vender 1.500 blindados brasileiros para a Ucrânia e armas brasileiras, ou seja, enfraquecendo ainda mais o exército brasileiro. Então é lógico que haverá um desmonte, haverá um enfraquecimento da defesa nacional. E a gente fica à mercê, tá? À mercê das ingerências exteriores, a gente perde até a nossa própria soberania com isso. Concorda comigo? É sempre importante o seu feedback, tá? Para sim ou para não, eu sou apto a receber críticas. Qual o filósofo que não receberia críticas? Não é isso? Qual o advogado que não receberia críticas? Então coloca aqui no comentário. Segundo ponto, é aquilo que eu falei sobre a questão dos traidores. Uma matéria divulgada aqui na Folha de São Paulo, e eu já falei também do Mourão, fala o seguinte: Tarcísio declara: nunca fui bolsonarista raiz. E essa declaração caiu como uma bomba, porque Tarcísio foi eleito pelo bolsonarismo. Vamos lembrar que o antipetismo se enfraqueceu muito. Aquele pessoal que tem raiva do PT enfraqueceu. Mas o bolsonarismo ainda continuou firme e forte. Tanto é que rendeu a vitória de Tarcísio lá no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. E agora, depois de ter surfado nessa onda, alguns comentários servem para enfraquecer esse elo que ele tem. Ele já sabe que ele está lá há 4 anos e ele acredita que ele vai fazer uma mega gestão. Lembrando que Tarcísio já foi do governo petista anteriormente, né? E ele declarou o seguinte: o governador eleito de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, declarou nesta segunda-feira que nunca foi bolsonarista raiz e que não quer entrar em uma guerra ideológica em seu governo. Eu nunca fui bolsonarista raiz, eu comungo das ideias econômicas, principalmente desse governo Bolsonaro. Tanto é que ele chamou Guedes para ser o seu secretário de Fazenda, a valorização da livre iniciativa, os estímulos do empreendedorismo, a busca do capital privado, visão liberal. Sou um cristão, contra o aborto, contra a liberação de drogas, mas não vou entrar em uma guerra ideológica e cultural, disse em entrevista à CNN Brasil. É lógico que para o Bolsonaro isso aqui soa como uma traição. Para o bolsonarismo em si, soa como uma traição. Porque ele não deixou transparecer isso nos 4 anos em que ele esteve do lado do Bolsonaro e muito menos durante a campanha. Não foi essa a visão que ele expôs.
Ainda tem mais. O vice-presidente Hamilton Mourão, e aqui tem muita gente falando, ah, mas isso é coisa antiga, ele já mudou. Não, é recente. Ele falou de novo. Ó, o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelos republicanos do Rio Grande do Sul, falou que tem que aceitar. Ó, está chegando a hora das pessoas compreenderem que ele foi eleito, agora tem de governar. Falou Hamilton Mourão sobre Lula. Isso não é matéria antiga, pessoal. É matéria recente agora. Tá? O que aconteceu? Uma matéria publicada, um site de esquerda, blog do Noblar, tá? Ele vem aqui e fala, né? O título é O Brasil não chora por Bolsonaro, e é ele que chora. O Brasil não chora por Bolsonaro, é ele que chora pelo Brasil, né? E de certa forma faz sentido. Só que aqui ele trouxe alguns pontos. Ele trouxe a postura do Magno Malta, que mesmo sabendo, e que sempre foi um fisiológico, isso a gente sabe, mas parece que mudou de postura. Ele teve em todos os governos, tá? Teve no Lula, na Dilma e no Temer, sempre ali acompanhando os governos. Mas aqui no bolsonarismo ele se encontrou. Então aqui ele fala, ó, o pastor evangélico Magno Malta, agora eleito senador, foi uma das primeiras pessoas a penetrar na sala do Hospital em Juiz de Fora, e ele mostra que ó, Malta puxou várias orações e ele se mostra como o primeiro a declarar uma verdade, uma real fidelidade ao Bolsonaro. Então ele coloca aqui, ó, Malta não é um caso de infidelidade ao Bolsonaro, mas Tarcísio de Freitas, do Republicano, eleito governador de São Paulo como apoiador, com o apoio do presidente, e como se não bastasse, vítima de uma crise de erisipela, pode sim ser considerado um caso de infidelidade na entrevista que ele deu à CNN. E foi a entrevista onde ele falou que não é bolsonarista raiz. Vamos lá. Como que você vê esses argumentos que eu trago aqui? Eu vejo, sim, uma infidelidade. É mais ou menos você tá num evento onde você tá com a sua esposa e alguém te pergunta, e aí, como tá o casamento? Ah, minha esposa não é tão bem assim. Ah, nem gosto dela tanto assim. Ou você acha que não tem nada a ver? Coloca no comentário se foi mais um erro ou se as máscaras começarão a cair. Coloca no seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.